Vamos abrindo parêntese aí para mostrar a ligação da chave de comutação 110-220 com um transformador com 2 enrolamentos primários, tá? Então é um pouco mais complexo do que um enrolamento simples, tá? No enrolamento simples você tem apenas uma chave que comuta de um lado e outro. O enrolamento com 2 enrolamentos, a coisa fica um pouquinho mais complexa, tá? Mas também não é fácil de compreender. Basicamente aqui eu desenhei os diagramas de fiação, não necessariamente os diagramas elétricos, tá? E a estrela do show aqui, naturalmente, é a chave de comutação, é a chave aqui do meio, né? Essa chave, na realidade, é composta de 6 terminais, tá? Em verdinho aqui, e eles são totalmente separados entre si, isolados entre si 3 a 3, ou seja, esse aqui é considerado um polo da chave, esse aqui é considerado outro polo da chave, tá? E, na realidade, ela tem 2 posições, no caso específico dessa chave. Ou o comutador, que é o pretinho aqui, ele faz a conexão entre o terminal central e o terminal superior, quando está na posição superior, ou entre o terminal central e o terminal inferior, quando está na posição inferior, como aqui embaixo. Tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento geral, né, da chave HH. E, naturalmente, os 2 polos são totalmente isolados, então dá para fazer um circuito, 2 circuitos independentes, operar 2 circuitos de maneira totalmente independente. E usando esse tipo de características, é o que a gente faz aqui. Basicamente, você tem explicação no circuito, você tem a entrada aqui de tensão, né, da tomada, né, com os fios fase e neutro, tá? Então, os fios fase, o fio fase se conecta no terminal superior de um dos polos, e o fio neutro conecta-se no terminal superior de outro polo, tá? Agora, um detalhe interessante aqui. Um dos polos do transformador, um dos fios do transformador, do primário do transformador, também se conecta diretamente ao fio fase e ao polo superior, aqui, ao polo não, ao terminal superior da chave, tá? E do outro lado, o terminal inferior do outro enrolamento se conecta no neutro da rede elétrica e no terminal superior do outro polo, tá? Então o que acontece aqui basicamente é o seguinte: esses 2 enrolamentos são totalmente independentes. Essas bolinhas aqui, como eu estou chamando de terminais inferiores e superiores, aqui, essas bolinhas aqui, elas indicam a polaridade do enrolamento, ou seja, o sentido que o enrolamento foi feito quando o transformador foi construído. Tem uma tratativa maior disso, que eu faço uma série de considerações, tá? Que eu faço isso num outro vídeo, vou deixar o link aí, tá? Em que eu realmente exploro todas as topologias possíveis disso aqui. Mas então, vamos lá. Basicamente o que acontece aqui, nesse circuito, é que essa chave, o comutador da chave, está também curto-circuitando, ou seja, fechando o circuito entre o neutro e este outro terminal central. O terminal central, ele se conecta no fio inferior do primeiro enrolamento, do enrolamento superior. E idem na mesma data, o fase que se conecta nesse terminal e o comutador curto-circuita, ou fecha o circuito do terminal superior ao terminal central, que se conecta ao terminal superior do enrolamento inferior. Sei que pode parecer um pouco complicado, mas no final das contas, o que acontece é que este terminal superior aqui, esse terminal aqui do enrolamento superior está conectado em paralelo, está conectado com esse terminal superior aqui. E o terminal inferior desse enrolamento está conectado ao terminal inferior desse outro enrolamento também, fazendo com que os 2 enrolamentos estejam em paralelo, conexão em paralelo. Tá? Então exatamente, os 110 volts, eles circulam igualmente nos 2 enrolamentos, mas a tensão inteira, digamos assim, de 110 volts está presente nos 2 terminais de maneira equivalente, de maneira paralela. Indo para o 220, o que acontece aqui? A gente comutou a chave para o outro lado. Mesmo fio fase, mesma conexão com o fio superior da bobina superior, mesmo fio neutro, mesma conexão com o fio inferior do enrolamento inferior. Isso não muda, porque afinal de contas os fios estão soldados aqui no terminal superior, nos terminais superiores da chave. Só que esse terminal superior agora está isolado do terminal central, tá?
Por quê? Porque o comutador foi para baixo. Então o que acontece? A tensão continua nesses terminais, nessas pontas aqui, mas agora a chave, do jeito que ela está conectada, o terminal inferior, os terminais inferiores, eles curto-circuitam entre si, eles fecham um circuito aqui. Então, na realidade, o que acontece é que o terminal inferior do enrolamento superior se conecta ao terminal superior do enrolamento inferior, efetivamente botando os enrolamentos em série. Ou seja, a fase entra aqui, passa por esse enrolamento, pula, fecha o circuito com esse outro terminal, passa por esse outro enrolamento e volta para o 220. Então esses dois enrolamentos estão em série. O que faz sentido, porque afinal de contas, com dois enrolamentos em série, eu consigo botar uma tensão naturalmente maior no transformador. Basicamente é isso aí, essa operação, diagrama de ligações da chavinha de 110-220, com dois enrolamentos, com transformador com dois enrolamentos primários.